Em sua rede social, Xuxa compartilha um pedido de cassação de Damares Alves, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e agora eleita senadora pelo Distrito Federal. Essa movimentação de abaixo-assinado se deu após Damares Alves, na Assembleia de Deus Ministério Fama em Goiânia, relatar o que estava acontecendo com várias crianças no Brasil sem nenhuma intervenção estatal antes de Bolsonaro assumir a presidência em 2019. Eu não vou falar como senadora eleita, nem como ex-ministra, eu vou falar como pastora. Não tá fácil, irmãos. Não tá fácil. E acredite, não é uma disputa política que nós estamos vivendo nesses dias. É uma guerra espiritual. E eu falei para os irmãos que estavam matando crianças no Brasil, que crianças indígenas com deficiência eram enterradas vivas no Brasil, crianças indígenas gêmeas ou filhos de mãe solteira. Tem 2 índios me acompanhando aqui hoje, estão sentados aqui no auditório. Uma da Amazônia e um de Roraima. E eles estavam aqui comigo naquele dia. Inclusive mandaram uma mensagem agora chorando. E nós escrevemos uma lei, irmãos, em 2007, para salvar essas crianças. Essa lei dorme no Senado Federal desde 2007. Os nossos senadores cristãos, quando tentam aprovar a lei, a resposta que eles têm é que não tem clima político para aprovar uma lei para salvar a vida de crianças indígenas. Eu vou lá ajudar os irmãos ali, a criar o clima político agora. Ainda, crianças indígenas são assassinadas no Brasil em nome de uma cultura. O presidente Bolsonaro, quando assumiu, ele disse: por onde nós vamos começar? Eu disse a ele: presidente, vamos começar pelas crianças. E nós começamos, irmãos. Nós já temos resultados incríveis para celebrar. Eu vou falar apenas um aqui. Quando Bolsonaro assumiu o Brasil, irmãos, eram assassinadas 32 crianças e adolescentes por dia no Brasil. Esse relatório é da Unicef, irmãos. Esse relatório é verdadeiro. Em 3 anos e meio de trabalho, onde foi fechado o relatório, o número de crianças e adolescentes assassinados no Brasil, em 3 anos e meio do governo Bolsonaro, caiu 53%. Nós tínhamos uma compreensão lá atrás que a violência contra a criança, o assassinato de criança indígena, a violência doméstica, o assassinato de criança em área urbana era sacrifício às potestades. E nós temos essa compreensão. Nós já conseguimos resolver todos os problemas? Não. Mas o inferno está com muita raiva do presidente Bolsonaro. Irmãos, acreditem, nós estamos diante nessa eleição, não é de uma disputa política, é de uma guerra espiritual. Quando assumi o ministério, eu sempre soube da violência contra a criança. Os irmãos conhecem a minha história. Mas quando eu abri as gavetas do ministério, eu me apavorei. Estavam sendo escondidos de nós dados oficiais que não falavam para a igreja. A gente pregava, a gente falava, mas a gente não tinha todos os dados na mão. Por exemplo, irmãos, desaparece ainda no Brasil entre 9 e 11 mil crianças por ano. Irmãos, eu fui para a Amazônia e Bolsonaro disse: vamos para a fronteira, vamos fechar a fronteira, vamos atrás delas. Nós fomos para a Ilha do Marajó e descobrimos que crianças saem da Ilha do Marajó. Todo mundo pergunta: por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó? Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política,
É uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja. E eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora. Mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu de recém-nascidos. Nós temos imagem lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque, ou nós vamos entregar essa nação. Irmãos, pelas crianças, Deus levantou um homem corajoso por elas. Eu não aguentava mais andar pelo Brasil e gritar. Não aguentava mais pedir, orem, orem. Alguém tinha que se levantar. E quem teve a coragem de se dispor e se levantar contra todos os ataques às crianças, a ideologia de gênero, o aborto, a pedofilia, o assassinato, a violência, foi um homem que era o improvável ser eleito presidente da República. Mas Deus tinha pressa. Deus não suportava mais o clamor das crianças. As crianças gritavam. Havia choro e gemido nas florestas. Havia grito nas cidades. Deus se levantou no trono e ouviu o grito das crianças no Brasil. Isso aqui não é discurso político. Isso aqui é fala de uma pastora que há 40 anos se arrasta pelo Brasil para pedir à igreja para salvar crianças. A cantora Isla escreve sobre Xuxa. Isso porque se acha a rainha dos baixinhos e nem quer saber se o que a outra disse é verdade. Muita hipocrisia mesmo. O cantor André Valadão escreve: Xuxa, diante de acusações de crianças abusadas e agredidas, escolhe ir contra a ministra Damares ao invés de ir de encontro aos que acabam com a vida destes seres humanos. A podridão de quem adere ao pensamento socialista e esquerdista é podre. E acrescenta: a rainha das crianças, graças a Deus minha mãe não me deixava assistir essa jararaca, indo contra quem realmente defende as crianças. Xuxa igual a bruxa, à esquerda.